A maldade humana não tem limites. Não se engane com um sorriso. A maldade está na mente. Hoje nós vamos conhecer um serial killer, um pedófilo, um sadomasoquista extremo e canibal, chamado Albert Hamilton Fish, que nasceu no dia 19 de maio de 1870. Ele também era conhecido como Homem Cinzento, o Vampiro de Brooklyn, o Lobisomem de Histeria e o Bicho Papão. E se você gostar desse tipo de conteúdo, você está no canal certo, está no mundo secreto. Nosso conteúdo é focado em assassinatos, crimes, serial killer, mitos e lendas. E este vídeo não é recomendado para menores de 18 anos, pois contém cenas explícitas e muita violência. E se você não for inscrito no canal, por gentileza, dá aquela força, aquela moral pra gente, se inscreve, deixa teu like e, por gentileza, se for possível, deixa um comentário bem legal. E sem muita conversa, puxa a vinheta. Albert Hamilton Fish nasceu em Washington em 1870. Seu pai era 43 anos mais velho que sua mãe e quando ele tinha 5 anos, o pai dele teve um ataque cardíaco e veio a falecer logo em seguida. Sua mãe, sem condições nenhuma de criá-lo sozinha, deixou em um orfanato. E lá no orfanato ele começou a ser maltratado, espancado pelas crianças mais velhas. E ele começou a criar um certo gosto por esses espancamentos e começou a ter pequenas ereções. Então ele começou também a se relacionar homossexualmente. Aos 7 anos, sua mãe foi buscá-lo no orfanato, pois havia conseguido um emprego. E aos 9 anos ele caiu de uma cerejeira, bateu seriamente com a cabeça no chão e isso houve muitas sequelas e uma das sequelas foi que ele ficou com várias dores de cabeça durante toda a sua vida e pequenos problemas mentais. Em 1882, com 12 anos, Fischer começou a se relacionar homoafetivamente com um rapaz que trabalhava no telégrafo e ele começou a incentivar a Fischer a beber urina e a praticar coprofagia, que é a ingestão de fezes. E na sua adolescência toda, ele costumava visitar casas de banho público para verificar os homens, os rapazes, a tirar sua roupa. Então ele passava os finais de semana todos visitando casas de banho públicas. E em 1898, sua mãe lhe arranjou um casamento com uma moça 9 anos mais nova. E mesmo ele sendo homossexual, eles tiveram 6 filhos. E logo após um ano de casado, Fischer mudou-se com sua família para Nova York, onde ele começou a estuprar crianças, principalmente meninos. Logo em seguida, ele começou a trabalhar como pintor de casas e foi aí que ele começou a escolher a dedo as suas vítimas, principalmente crianças menores de 7 anos e meninos. Um dia, um dos seus amantes o levou para visitar o Museu de Cera, onde ele se deparou com um pênis e ficou apaixonado pela anatomia peniana. E ele desenvolveu um gosto por castração. Então, em uma de suas aventuras sexuais que ele estava tendo com um rapaz que tinha problemas mentais, ele tentou castrar esse rapaz que se assustou e logo em seguida fugiu a tempo, antes que ele pudesse decepar o seu pênis. E Fischer também começou a intensificar suas idas e vindas aos bordéis, onde ele podia ser agredido, escoteado e sentir bastante prazer. Em 1903, ele foi preso por desfalque em Sing Sing. E lá ele continuou a sua vida homossexual com os outros presos. Em 1917, a sua mulher o deixou por John Straub. E Fischer começou a ouvir vozes dizendo que eram vozes de Deus. E teve até uma vez que ele se enrolou totalmente em um tapete, dizendo que estava seguindo instruções do apóstolo João.
Albert Fish, ele tinha uma necessidade por masoquismo extremo e ele costumava a praticar certas coisas bizarras consigo próprio. Ele pegava bolas de algodão, encharcava com álcool, inseria em seu ânus e logo em seguida ateava fogo. Outra prática feita por Albert Fish em si mesmo era se machucar com remo. E ele também inseria agulhas entre o seu reto e o seu saco escrotal. As agulhas, às vezes, ele conseguia retirá-las, mas outras estavam tão profundas que ele não conseguia mais retirá-las. Em raio-x, posteriormente, eles identificaram os raios-x mais de 29 agulhas inseridas em seu reto. Aos 55 anos, ele começou a ter alucinações e a escutar a voz de Deus pedindo que ele raptasse, estuprasse, depois decepasse o pênis das crianças. E os médicos, os psiquiatras, eles disseram que Albert Fish sofria de uma psicose grave e seu psiquiatra, Frederick, afirmou que não havia perversão que Fisher não tivesse feito e praticado frequentemente. Em 1910 começou a onda de desaparecimento de crianças negras e com problemas mentais. Então essas crianças foram escolhidas a dedos por Albert Fish por serem pobres e por ele acreditar que essas crianças jamais seriam procuradas. Por volta de 1920, Fish ele viajou por 23 estados americanos com a intenção de pintar as casas, e esse trabalho era bem atrativo, pois ele conseguia manipular e escolher a dedo as crianças que ele queria estuprar, matar e devorar. E ele lia frequentemente a Bíblia Sagrada e falava que Deus, com a sua voz estridente, pedia que ele matasse as pequenas criancinhas. Em julho de 1924, ele encontrou Beatrice Kill, de 8 anos, brincando sozinha em frente à fazenda de seus pais. E ele chamou a atenção de Beatrice e informou que ela ajudasse a ele a encontrar pequenas frutinhas. Então ele ofereceu dinheiro a Beatrice, que iria com ele logo em seguida de mãos dadas. Só que a mãe de Beatrice chegou no exato momento que ele ia levar a menina e o afugentou. Mas ele não se deu por convencido. Ele retornou à noite e tentou dormir dentro do celeiro da fazenda. Só que o pai de Beatrice percebeu que tinha uma pessoa estranha dentro do celeiro e colocou para fora novamente. Em 25 de maio de 1928, Edward Budde coloca um anúncio em um jornal na edição de domingo, informando que ele era um rapaz jovem de 18 anos e que queria trabalhar no campo. E depois de 3 dias, Fisher vai visitar a família dos Budde e dá um nome qualquer e um endereço qualquer à família dos Budde. E ele diz que vai empregar Edward. E ele, muito simpático, usando a sua cabeleira branca, porque desde muito cedo ele tinha o cabelo grisalho, desde novo. Então, assim, ele aparentava muito mais velho do que realmente era. E os pais de Budde realmente ficaram encantados com aquele homem muito educado, aquele aparência de senhorzinho, sem pretensões ruins. Então ele foi muito educado, levou para essa família um pote de queijos com morangos para que eles pudessem lanchar, e conversaram. E Fisher, usando um nome totalmente diferente, Harold. Então ele convenceu a família que iria empregar Edward Budde e que logo em seguida, depois de alguns dias, iria vir buscá-lo para levar em sua fazenda em Nova York, e que ele era realmente
muito rico e sua fazenda era muito grande. Ele estava contratando rapazes jovens realmente para a sua fazenda. E foi aí que ele conheceu a irmã mais nova de Edward. Ele conheceu Grace Budd, uma menina linda de 10 anos, e foi aí que ele resolveu comê-la. Mas ele não fez só apenas uma visita, ele retornou à casa dos Budd pela segunda vez e ele pegou. Simplesmente foi lá com o contrato de Edward, informando quanto Edward iria ganhar, quantas vezes ele ia voltar por ano para casa. E os pais realmente foram convencidos que Fisher iria contratar Edward. Fisher realmente convenceu o pai e o irmão, convenceu os Budds a levar, ele pediu para levar Grace a uma festa de aniversário, pois lá Grace iria se divertir e a festa de aniversário era bem próximo, pois a sua irmã morava ali nas redondezas. Então o pai e Edward pediram assim insistentemente à mãe, que não queria deixar Grace ir de jeito nenhum, mas com aquela desculpa que o filho mais velho iria ser empregado por esse senhor tão simpático. Então eles insistiram para a mãe deixar que Grace fosse. A mãe, sem querer deixar, então por insistência do pai e de Edward, ela deixou que a filha saísse pela porta da frente, dando a mão ao seu futuro assassino. E essa criança, Grace Budd, nunca mais retornou. 7 anos depois, em novembro de 1934, uma carta anônima chegou até a família dos Budds com os seguintes dizeres: Querida senhora Budd, em 1894, um amigo meu trabalhava no porto e viajou de São Francisco para Hong Kong, China. Naquela época houve muita fome na China. A carne de qualquer espécie valia de 1 a 3 libras. O sofrimento daquela gente era tão grande entre os pobres que as crianças com menos de 12 anos eram vendidas como alimento, a fim de impedir que os outros morressem de fome. Meninos ou meninas com menos de 14 anos não estavam seguros na rua. Você podia entrar em qualquer loja e pedir bifes. A parte do corpo nu de um menino ou uma menina era mostrada e eles tiravam apenas a parte que o comprador queria. As partes de trás de um menino ou menina são as partes mais doces do corpo e eram vendidas como costeletas de carne de vitela. Pelo preço mais alto, John ficou lá tanto tempo que adquiriu o gosto pela carne humana. No seu regresso a Nova York, ele roubou 2 meninos, um de 7 e o outro de 11 anos, e levou-os para casa, despiu-os e atirou num armário. Depois queimou tudo que eles tinham. Várias vezes durante o dia e noite ele batia-lhes, torturava-os para fazer sua carne mais macia. Primeiro ele matou o de 11 anos por ter um rabo mais gordo e naturalmente a maior parte de carne era dele. Todas as partes do seu corpo foram cozidas e comidas, exceto a cabeça, ossos e tripas. Ele foi assado no forno, todo o seu rabo, fervido, grelhado, frito, guisado. O menino menor foi o próximo da mesma maneira. Na época, ele era meu vizinho. Ele dizia-me frequentemente que a carne humana era boa e eu decidi provar. No domingo, dia 3 de junho de 1928, fui procurá-los em sua casa. Levei um pote de queijo com morangos e lanchamos. Grace sentou-se em meu colo e me beijou. Foi aí que decidi comê-la. Quando chegamos lá no local, mandei-a ficar do lado de fora. Ela apanhou flores silvestres. Eu fui no andar de cima e despi minha roupa. Eu desejei beber seu sangue e bebi como um vinho. Quando tudo ficou pronto, fui à janela e chamei-a. Então escondi-me no armário até ela chegar no quarto. Quando ela chegou, me viu nu e começou a chorar e a gritar mamãe.
Ela tentou fugir. Agarrei-a e ela gritava: mamãe, mamãe. Primeiro tirei sua roupa. Como ela lutava? Chutou-me, mordeu-me e arranhou-me. Eu a sufoquei até a morte. Depois cortei seu corpo em pequenos pedaços para poder levar a carne até meus aposentos. Cozinhei e comi sua filha toda. Como ficou doce e macia a sua carne, o seu pequeno rabo assado no forno. Levei apenas 9 dias para comer seu corpo todo. Não a estuprei, ela morreu virgem. A senhora Bud não sabia ler por ser realmente analfabeta e o seu filho mais velho, Edward Bud, leu essa atrocidade para a mãe. E em seguida Fisher admitiu a seu advogado que ele tinha estuprado Gracie, só que o advogado não acreditou muito, pois Fisher era um mentiroso compulsivo. A carta do possível assassino que foi enviada à família dos Buds, do assassino de Gracie Bud, foi enviada com um pequeno emblema em formato hexagonal e que pertencia a uma associação benevolente. E o zelador dessa associação foi convidado a ir à delegacia para depor. E no depoimento dele, ele informou à polícia que sempre levava material do escritório para casa e que tinha sim um emblema da associação, mas que ele havia se mudado e tinha deixado esse material lá mesmo. Mas para este caso, um detetive foi colocado em especial, o detetive chamado William King, que analisou a carta, a grafia da carta com a grafia dos homens que trabalhavam nessa associação, e a letra não batia com nenhum dos homens. Então, William King começou a investigar Fisher nessa nova casa, esse novo morador. Então, King começou a investigar e foi até a dona da casa que havia alugado para Fisher. E ela disse que Fisher não costumava passar muito tempo ali, que ele costumava assim viajar, sair, mas que possivelmente ele estaria chegando, pois o pagamento do filho, que ele tinha um filho que mandava todos os meses dinheiro para ele se manter, já havia chego e ela estava com esse pagamento em mãos. Então ele e o filho se comunicavam através de cartas. Em uma dessas cartas, King fez a comparação da grafia do assassino com a grafia de Fisher. Então, bingo! A grafia bateu. Então, o William King foi até a casa de Fisher e pediu para que Fisher fosse depor na delegacia. E antes que King saísse pela porta, Fisher o atacou com 2 lâminas em cada mão. Mas como Fisher tinha uma estatura mediana, não era um homem muito forte, King conseguiu se livrar. E na delegacia, Fisher, ele disse que matou sim Gracie Bud, mas a intenção dele não era matar Gracie, era matar Edward Bud, e ele decidiu matar Gracie ali, naquela mesma hora. No dia 11 de fevereiro de 1927, 2 garotos, um chamado Billy Gaffney e o outro chamado de Billy Beaton, eles estavam brincando no corredor do apartamento que um deles morava, quando os 2 desapareceram. E um deles foi encontrado no telhado desse apartamento. E quando ele foi questionado por que ele estava ali e onde estava Billy Gaffney, ele simplesmente respondeu que ele fugiu das garras do bicho-papão e que o bicho-papão havia levado Billy Gaffney dentro de um carrinho e aos gritos pedindo socorro pela sua mãe. Então o bicho-papão saiu correndo com um carrinho de compras com a criança de 8 anos. Billy Beaton, ele escapou das garras do bicho-papão e ele, com a foto que estava estampada no jornal, conseguiu identificar esse bicho-papão como sendo Albert Fisher. E quando Fisher foi preso em 1930, sua mãe foi confrontá-lo na delegacia,
perguntando o que ele tinha feito com seu filho de 8 anos. Só que sarcasticamente Fischer respondeu: eu raptei o menino, coloquei no carrinho, levei a um tipo de lixão, um terreno abandonado, tirei suas roupas, amarrei seus pés, amarrei suas mãos, o estuprei, enforquei-o e asfixiei até a morte. Depois bebi seu sangue como um doce vinho. Após isso, usei minhas ferramentas para cortá-lo em pequenos pedaços e levar para casa. Fischer foi detido em maio de 1930 por ter enviado uma carta totalmente obscena para uma mulher negra que havia colocado um anúncio no jornal pedindo emprego como doméstica. Então Fischer simplesmente enviou uma carta obscena e logo em seguida foi preso. E depois de ser preso foi enviado a um hospício entre 1930 a 1931, depois de cumprir as suas penas. O homicídio de Gracie foi julgado no dia 11 de março de 1935 e durou 10 dias. E Fischer se declarou com insanidade e que ele ouvia sempre a voz de Deus pedindo para que ele matasse as criancinhas. E vários testes psiquiátricos foram feitos em Fischer e comprovaram a sua perversidade sexual, como também o consumo de fezes, de urina, a sua pedofilia e seu masoquismo extremo. Um psiquiatra testemunhou a insanidade total de Albert Fischer, mas uma testemunha-chave iria alterar a visão disso tudo. A filha adotiva chamada Mary Nicholas de Albert Fischer, que tinha apenas 17 anos, informou em juízo que o pai queria que os filhos praticassem masoquismo e que eles molestassem crianças pequenas. E esse tipo de coisa era ensinado aos filhos de Albert. O juiz do caso o declarou como são e realmente culpado de todas as atrocidades que ele havia feito. Então, o juízo condenou a pena máxima, a morte por cadeira elétrica. Depois da sentença, Fischer ele confessou diversos outros assassinatos, não só de crianças como adolescentes. E o William King acreditava sim que ele era o possível vampiro de Brooklyn, pois além de estuprar, assassinar, ele bebia com frequência o sangue de suas vítimas. Fischer foi executado às 23h06 no dia 16 de janeiro de 1936. E antes da sua execução, ele informou que sua morte seria a experiência mais maravilhosa e emocionante de sua vida. E uma curiosidade sobre esse caso é que quando eles tentaram executar Fischer, a cadeira elétrica sofreu um possível curto-circuito devido aos metais que estavam inseridos nas nádegas de Fischer. Então tiveram que fazer a segunda tentativa para que ele realmente viesse a morrer. E aí? O que é que vocês acharam sobre o vampiro de Brooklyn? Essa história macabra desse homem realmente que foi o terror das crianças no século XIX e no século XX. E aí? O que é que vocês tiram como exemplo? Ter mais cuidado com os nossos pequenos e não deixar que nenhum tipo de estranho cheguem o mais perto possível. Então, por favor, tenham cuidado, não só com os pequenos, tá? Porque a maldade humana, ela se esconde através de um belo sorriso.